O reino de Deus está próximo, e quem poderá suportar o dia do Senhor? Antes de entrarmos nessa palavra, queremos te convidar a se inscrever aqui em nosso canal. Se você deseja receber mensagens impactantes, palavras de despertamento e revelações sobre os últimos tempos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais vidas para o reino de Deus. Agora prepare o seu coração para esta mensagem poderosa da parte do Pai. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Você está preparado para o grande dia do Senhor? A palavra grega parousia significa presença ou chegada. É usada no Novo Testamento para descrever a segunda vinda de Cristo. Mas quem pode suportar a sua chegada? Quem estará pronto quando ele vier com fogo consumidor para julgar os vivos e os mortos? Estamos vivendo dias de trevas, tempos de apostasia e distanciamento da verdade. O mundo jaz no maligno e o pecado se multiplica de forma assustadora. Jesus advertiu que nos últimos tempos haveria sinais poderosos, sinais impactantes como fome, pestes, guerras e rumores de guerras. E o que vemos hoje? Um mundo corrompido, sedento por prazer e entregue à iniquidade, onde o amor de muitos tem se esfriado. Desde os tempos antigos, Deus tem enviado profetas para advertir o seu povo. Isaías clamou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Jeremias chorou pela destruição iminente de Jerusalém. Joel convocou o povo ao jejum e ao pranto, pois o dia do Senhor estava próximo. E hoje? Onde estão aqueles que choram entre o alpendre e o altar? Onde estão os que se arrependem de seus pecados e clamam por misericórdia? A humanidade está brincando com a graça de Deus, vivendo como se houvesse tempo infinito para se arrepender. Mas Jesus disse que esse dia viria como ladrão de noite, de surpresa, quando muitos estiverem desapercebidos. Você tem vivido uma vida que agrada ao Senhor? Seu coração está puro diante dele? Ou está contaminado com os prazeres efêmeros deste mundo? Cristo virá para julgar. A sua parousia será o evento mais grandioso e terrível da história da humanidade. Ele separará as ovelhas dos bodes, os fiéis dos infiéis, os santos dos pecadores. Muitos que confiavam em suas boas obras serão rejeitados, pois nunca tiveram verdadeiro relacionamento com Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. O tempo da graça está chegando ao fim. Se você ainda está vivendo uma vida de pecado, é tempo de se arrepender. Se você tem brincado com a sua salvação, é tempo de levá-la a sério. Deus não está brincando. Cada um colherá o que semeia. Quem semeia para a carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Aleluia! Jesus está voltando. O tempo está se esgotando. A trombeta está prestes a soar. Quem pode suportar o dia do Senhor? Somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que vivem uma vida de santidade e temor ao Senhor. Portanto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 24. Que esta mensagem seja um despertamento para a sua alma. Não endureça o seu coração. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de se voltar para Deus. A parousia de Cristo está próxima. Que ele não te encontre dormindo, mas vigilante, preparado e em santidade. Arrependa-se, volte-se para Deus. O reino de Deus está muito próximo, aleluia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Um chamado à rendição total. A presença de Deus está se movendo sobre a terra. O Espírito Santo está convocando aqueles que têm ouvidos para ouvir, chamando os escolhidos ao arrependimento, à santidade e uma vida total de rendição. Mas quem está ouvindo a palavra
palavra do Senhor, que está se quebrantando na presença do Altíssimo. Vivemos tempos de apostasia, onde muitos se afastam da verdade para seguir a doutrinas enganosas, pregações superficiais que não confrontam o pecado, mensagens que massageiam o ego, mas não curam a alma. O Senhor está levantando o remanescente, um povo separado que não se dobra aos prazeres deste mundo. Você faz parte desse povo ou está se deixando levar pelos ventos do engano e da mornidão espiritual? A Bíblia nos alerta que o dia do Senhor será grande e terrível. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Amós capítulo 5, versículo 18. Muitos dizem que esperam a volta de Cristo, mas será que estão realmente prontos para esse dia? Será que suas vestes espirituais estão limpas? Será que suas lâmpadas estão cheias de azeite, como as virgens prudentes da parábola de Mateus capítulo 25? Jesus está voltando. A parousia, sua gloriosa manifestação, será um divisor de águas. Para os que vivem em santidade será um dia de júbilo. Para os que amaram o mundo mais do que a Deus será um dia de juízo. Não haverá meio termo, não haverá tempo para arrependimento de última hora. O tempo da graça está se fechando e aqueles que zombaram, que ignoraram, que adiaram a decisão serão lançados para fora da presença do Deus eterno. Hoje o Senhor te chama ao quebrantamento. Não endureça o seu coração. Não espere que as pragas e os sinais se intensifiquem para buscar o Senhor. O tempo é agora. O Espírito Santo está gritando aos corações: acorda, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14. A igreja de Cristo precisa despertar. Muitas congregações estão dormindo, vivendo uma falsa segurança, enquanto o mundo mergulha no caos e na iniquidade. O avivamento que Deus quer derramar não é apenas emocionalismo ou manifestações passageiras, mas um fogo que purifica, que transforma, que faz com que os crentes vivam como verdadeiros discípulos do Senhor. Muitos querem um avivamento sem arrependimento, querem os dons, mas não querem a cruz, querem bênçãos, mas não querem renúncia. Mas Deus não pode ser enganado. Ele só derramará a sua glória sobre aqueles que estão dispostos a se humilhar, a abandonar o pecado, a carregar a cruz e a seguir a Cristo sem reservas. Onde estão os que choram entre o alpendre e o altar? Onde estão os que clamam por misericórdia, não apenas por suas vidas, mas pela humanidade perdida? Deus está buscando intercessores, pessoas que carreguem a dor pelos perdidos, que se coloquem na brecha para clamar pela salvação das almas. Nos últimos tempos, Deus fará uma separação entre o trigo e o joio. Ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Ageu capítulo 2, versículo 6. Tudo que é abalável será abalado. Os falsos crentes, os líderes corruptos, os que usam o nome de Deus para benefício próprio, todos serão expostos. Você está preparado para esse grande abalo? Sua fé está firmada sobre a rocha ou sobre a areia movediça deste mundo? No dia do juízo não haverá desculpas, não haverá como escapar. Somente os que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Jesus alertou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Perseverar não é fácil. Significa suportar perseguições, resistir às tentações, dizer não ao pecado todos os dias. Mas a recompensa será eterna. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Nos dias de Noé, as pessoas viviam suas vidas normalmente. Casavam-se, comiam, bebiam, sem perceber que o juízo de Deus estava às portas. Então veio o dilúvio e levou a todos, exceto aqueles que estavam na arca. Hoje Jesus é a nossa arca. Somente aqueles que entrarem por ele serão salvos da ira vindoura. Não brinque com a sua salvação. Não negocie sua fé com prazeres passageiros. Não deixe que o espírito deste mundo roube a sua coroa. Cristo está voltando.
chegando e o seu chamado é urgente. Arrependa-se, renda-se totalmente. O reino de Deus está próximo. E quem pode suportar o dia do Senhor? A resposta está naqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e vivem uma vida de santidade e entrega total. Que essa mensagem ecoe no seu coração como um clamor profético, que você se abra, que os seus ouvidos possam estar bem abertos para ouvir o que o Espírito Santo fala à sua igreja. E você, igreja do Senhor, e você que ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso enquanto é tempo. Renda-se ao Senhor, porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 e 2. O Espírito Santo está falando à igreja. O Senhor Jesus, ao se dirigir à igreja de Sardes, fez um alerta duro e direto. Aquela congregação parecia estar viva, mas na realidade estava morta espiritualmente. Esse é o retrato de muitos nos dias atuais. Igrejas cheias de programas, mas vazias de Deus. Pregações motivacionais, mas sem arrependimento. Música e espetáculo, mas sem quebrantamento. O alerta de Sardes ecoa como um trovão nos últimos tempos. Tens nome de que vives, mas estás morto. Você tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus? Seu coração arde pela presença do Senhor, ou você se acostumou com a mornidão espiritual? A advertência de Cristo é urgente. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. O chamado é para despertar antes que seja tarde demais. Vivemos dias em que a vigilância espiritual se tornou uma necessidade inadiável. Jesus nos advertiu sobre os sinais do fim: engano religioso, guerras, fome, peste, terremotos em vários lugares, como já vimos momentos atrás nessa palavra. Mateus capítulo 24, versículos de 4 a 8, você pode meditar nesse texto e ver essa profundidade. Tudo isso já está bem diante dos nossos olhos, mas apesar dos sinais, muitos continuam adormecidos, presos em suas rotinas, sem perceber que o Rei está às portas. A igreja de Sardes foi advertida a vigiar. O perigo de adormecer espiritualmente é fatal. Jesus disse: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Quantos hoje vivem sem consciência, continuam em seus pecados, em suas distrações, achando que tem tempo, mas o Senhor virá quando menos esperarem. E você está preparado para encontrar com o Senhor? E você está preparado para este encontro com Ele? Uma das maiores armadilhas do inimigo é fazer com que as pessoas acreditem que estão seguras, quando na verdade estão à beira da destruição. Satanás não teme igrejas cheias de pessoas, mas vazias do Espírito Santo. Ele não se preocupa com cristãos que apenas frequentam cultos, mas que não têm vida de oração, de jejum, de santidade. Sardes era uma igreja que se orgulhava de seu passado glorioso, mas havia perdido o fervor espiritual. Isso nos faz lembrar da advertência de Paulo a Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Essa é a geração em que vivemos, pessoas que falam de Deus, mas não vivem para Deus, que dizem amar Jesus, mas não obedecem aos seus mandamentos. Deus está chamando o seu povo a um avivamento genuíno, não um avivamento de emoções passageiras, mas um mover profundo de arrependimento, santidade e fome por sua presença. Sardes precisava acordar, e nós também precisamos. Um verdadeiro avivamento começa quando um clamor sincero começa dessa forma: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Começa quando os crentes voltam à oração fervorosa, à leitura das Escrituras, à paixão por evangelizar os perdidos. Avivamento não é apenas barulho, mas transformação de vida. Aqueles que ouvirem esse chamado e se despertarem serão como a igreja fiel de Filadélfia, que embora tivesse pouca força, guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. Mas os que continuarem indiferentes correrão o risco de serem achados em falta quando o Rei dos Reis vier. A igreja de Sardes foi chamada ao arrependimento porque o juízo de Deus estava próximo. E hoje, como está a sua vida?
Como está a sua igreja? Se Jesus voltasse agora, será que você seria achado como trigo ou como joio? Cristo julgará os que vivem na hipocrisia, os que frequentam templos, mas não o conhecem de verdade. Ele disse que muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Mas ele responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. O tempo de brincar com Deus acabou. O tempo de adiar decisões espirituais chegou ao fim. A porta da graça ainda está aberta, mas logo será fechada, como nos dias de Noé, quando a arca foi selada e os que estavam do lado de fora pereceram. Hoje é o dia de voltar-se para Cristo com todo o coração. Se a igreja de Sardes estava morta, havia uma esperança: o poder da ressurreição em Cristo, glória a Deus. Se você sente que seu espírito está frio, distante de Deus, existe um caminho de volta. Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Este é o tempo de voltar ao primeiro amor, de buscar a Deus com fervor, de lançar fora todo o pecado que nos afasta da sua presença. Deus está levantando um remanescente fiel, que não se dobrará ao sistema deste mundo, que será encontrado de pé quando o Senhor voltar. O alerta de Sardes é um chamado para toda a igreja nos últimos tempos. Vigie, arrependa-se, busque a presença de Deus, pois a trombeta está prestes a soar e somente os que estiverem preparados entrarão na glória celestial eterna. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essa palavra na minha vida e na tua vida. Que você possa fazer essa oração que neste momento irei fazer ao Senhor, que você possa abrir o seu coração e dizer: Senhor, estou aqui, estou pronto para receber mais de ti. Senhor, usa-me, tira de mim tudo que não te agrada, faz em mim a tua vontade. Coloque assim nos comentários: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque assim nos comentários: santifica a minha vida, Senhor, santifica a minha alma, santifica as minhas mãos, santifica os meus olhos, santifica tudo que sou e tudo que tenho na tua presença. Faça essa oração de quebrantamento e adoração íntima ao Senhor. Meu Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diante de Ti nos prostramos nesta hora com o nosso coração rendido, com a alma quebrantada, com os olhos fitos em Ti, Senhor. Meu amado Deus, reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua majestade. Quem somos nós para estar em Tua presença? Quem somos nós para levantar a nossa voz e clamar ao Santo dos Santos? No entanto, pela graça de Teu Filho Jesus Cristo, pelo sangue derramado no Calvário, fosse Tu mesmo que nos chamaste para esse lugar de comunhão, de entrega, de arrependimento profundo e de adoração sincera. Ó Deus Santo, purifica-nos, lava-nos das nossas iniquidades, das nossas transgressões, dos pecados ocultos e dos pecados que insistimos em ignorar. Não queremos ser como Sardes, que tinha nome de que vivia, mas estava morta. Senhor, desperta a nossa alma para Ti, retira toda a frieza espiritual, toda a mornidão, toda a religiosidade vazia e sem vida. Renova em nós um espírito inabalável, um coração puro, cheio do temor do Senhor. Traz-nos de volta ao primeiro amor, faz-nos sentir novamente a ardente paixão por Ti, aquela chama que nos impulsiona a buscar a Tua face não por obrigação, mas por desejo genuíno, por necessidade vital, por fome e sede do Deus vivo. Senhor, quebranta-nos, dobra a nossa altivez, derruba o orgulho por terra, destrói todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Queremos nos render totalmente a Ti, sem reservas, sem resistência, sem desculpas. Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ó Espírito Santo, enche-nos, vem como fogo que consome, como rio que purifica, como vento impetuoso que varre toda a imundície do nosso interior. Queremos ser templos vivos onde a Tua glória habita, onde a Tua presença é bem-vinda e onde todos os momentos nós sentimos o calor da Tua unção, onde o Teu nome é exaltado acima de tudo e de todos. Senhor Jesus, Rei da glória, volta o nosso olhar para Ti. Ó Deus, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que és o nosso autor e consumador de nossa fé. Tira-nos do engano deste mundo, afasta-nos das distrações, liberta-nos das correntes do pecado que nos prende. Queremos ser santos como Tu és santo, queremos viver para Ti, respirar por Ti, existir para o louvor da Tua glória. Senhor, vem sobre a Tua igreja, derrama um avivamento verdadeiro, profundo, que nos desperte do sono da indiferença, que venham dias de lágrimas e de arrependimento, de corações rendidos, de clamores
incessantes por tua presença. Levanta teus intercessores, desperta os teus atalaias, prepara um povo zeloso e irrepreensível, que não se corrompe com as trevas, mas brilha como a luz neste mundo tenebroso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que o nosso coração possa arder de paixão pelos perdidos, que onde houver uma alma perdida, carente, que possamos ir ao encontro dela com o nosso amor, com a direção do Espírito Santo em nossas vidas, porque a nossa missão é falar e a do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que o nosso coração arda de amor pelas almas perdidas, que possamos não ignorar quem está à nossa volta, caminhando a passos largos para o inferno. Senhor, liberta de todo espírito, Senhor. Oh Deus, liberta de todo espírito contrário, que esse clamor suba aos céus como incenso agradável, que nossas vidas sejam entregues como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, pois este é o nosso culto racional. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para sempre e sempre, na autoridade de Cristo Jesus, nós te oramos, te louvamos, te agradecemos, meu Pai de amor. Amém e amém. Só lembrando, coloca assim nos comentários, declare com sua fé, com seu coração, bem voltado ao Senhor, diga assim: Senhor, eu me rendo a Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder. Diga assim: Senhor, age em mim e através de mim e abençoa tudo que sou e tudo que tenho. Coloque assim: que minhas mãos sejam mãos abençoadoras, que abençoam o perdido, que abençoa o desfalido, que abençoa aquele que está oprimido por Satanás. Coloque assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, que reine Jesus Cristo soberano sobre a tua vida, sobre a tua preciosa família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.